fazer com que nós possamos refletir. Que o Senhor continue conosco, Deus, porque desde o início do culto, grande é a tua presença neste lugar. Bendito seja o teu nome, que a tua palavra cause o efeito desejado conforme a tua vontade, conforme o teu querer, em nome de Jesus. Amém. Tem uma palavra que está, vamos dizer assim, me confrontando, né? Há uma semana, né? E quando o pastor me pediu para trazer algo, eu tinha que compartilhar com vocês algo que Deus tem falado comigo, né? Se eu fosse dar um título para essa pregação, seria: o cumprimento dos propósitos de Deus depende de um voto de obediência. E eu quero trazer para a gente uma reflexão que fala sobre a vida de Sansão. Eu não vou ler o início da história de Sansão, tá? Eu vou dar uma passeada no livro de Juízes, mas eu quero focar particularmente em uma parte do texto. Nós vamos ler Juízes 16, do 28 ao 30. E a palavra do Senhor fala assim: Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e dai-me força só esta vez, ó Deus, para que me vingue dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com as duas colunas do meio, em que sustinha a casa, e fez força sobre elas com a mão direita e uma com a esquerda na outra, e disse: morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela estava. E foram mais os que matou na sua morte do que os matara na sua vida. Se a gente for percorrer aqui a história de Sansão, começa lá, né, no capítulo 13. E o que a gente pode entender dessa palavra é que Sansão nasceu com um propósito, né? Se a gente, aqueles que não conhecem a história, depois vocês podem ler a partir do capítulo 13, mas um homem apareceu a uma mulher que era estéril, uma mulher que não podia ter filhos, e disse para ela que ela estaria engravidando de um menino e que ela teria que se guardar de algumas coisas, porque o filho dela seria consagrado para trazer libertação ao povo de Israel que estava sendo afligido pelos filisteus. Ela comunicou aquilo ao seu marido. E o que me chama a atenção, eu vou ler essa parte para vocês. Quando ela recebe a palavra, né, lá no capítulo 13, no versículo 9, fala assim: desculpe, não é versículo 9 não, é o 7. Porém ele disse: eis que tu conceberás e darás luz a um filho. Agora, pois, não bebais vinho, nem bebida forte, nem comais coisa imunda, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus, desde o ventre materno até o dia da sua morte. Sansão não estava simplesmente vindo ao mundo, ele tinha um propósito, que era trazido pelo reino dos céus. E eu quero que a gente reflita nessa noite acerca da nossa estadia na terra, acerca do nosso nascimento, né? Talvez um anjo não tenha aparecido para nossa mãe para dizer assim: olha, você é estéril, mas vou fazer você ser mãe de filho, e o seu filho será consagrado. Mas será que o fato de nós estarmos na presença do Senhor, será que o fato de nós termos dons e talentos não quer nos dizer absolutamente nada? Aquilo que o Senhor tem colocado em nós não é um propósito acerca do reino dos céus? E o propósito de Sansão era o quê? Libertar o povo de Israel que estava sendo afligido pelos filisteus. Mas ao decorrer do texto, a gente vai ver que Sansão, ele teve dificuldade em aceitar esse propósito. Por quê? Porque tudo que Sansão não podia fazer, ele passou a fazer. Mas ele sabia, porque à medida que Sansão foi crescendo, ele foi sendo instruído
Tem uma parte da palavra que a gente precisa refletir um pouco mais, talvez a gente passe até desapercebido sobre isso no dia a dia. Mas ainda aqui no capítulo 13, no versículo 12, fala que quando o pai dele, quando a esposa comunicou ao marido que o homem tinha aparecido para ela, porque ela não se deu conta de que era um anjo e que ela seria a mãe, que o menino seria consagrado, a atitude daquele homem foi de orar a Deus. E ele falou a Deus que mandasse novamente aquele homem, porque ele queria saber a forma como esse menino precisa ser criado. Quando nós recebemos de Deus um propósito, a gente se coloca diante de Deus para dizer: Senhor, qual é a condução da minha vida a partir de agora para que se cumpra esse propósito? Ou a gente recebe o propósito dos céus e acha que pode ter uma vida normal de qualquer jeito? Porque aquilo que é santo e aquilo que é separado para Deus, aquilo que tem um propósito para o reino dos céus, tem condições, O capítulo 12 fala: então disse Manoá, quando se cumprirem as tuas palavras, qual será o modo de viver do menino e o seu serviço? É uma pergunta que a gente tem que trazer para a gente. Senhor, qual é o modo que eu tenho que viver e qual é o serviço que eu preciso fazer para que teu propósito se cumpra na minha vida? E aí a gente percebe que à medida que o texto vai falando sobre Sansão, Sansão tinha umas condições que tinham sido estabelecidas pelo próprio Deus. Quais eram essas condições? Ele não podia se casar com qualquer mulher. Ele não podia pegar, por exemplo, uma mulher da tribo dos filisteus. Ele não podia comer ou beber nada derivado de uva. Ele não podia tocar em nada morto. E ele não podia cortar o cabelo. E à medida que Sansão foi crescendo, os pais foram dando a Sansão o discernimento acerca do propósito da vida dele. E deixando claro para ele as coisas que o Senhor tinha declarado que ele, como um homem separado, não poderia fazer. E aí a gente percebe que mesmo ele sabendo que ele não podia fazer, ele começou a fazer. Isso demonstra uma dificuldade de você atender o propósito. É como a gente hoje, A gente caminha na presença do Senhor já há um tempo, a gente discerne a verdade do Senhor, a gente pode não ter tido um encontro com o anjo de Deus, mas através dos dons e talentos que o Senhor tem derramado nas nossas vidas, nós sabemos sim qual é o propósito de Deus sobre nós. E a gente tem dificuldade de atender esse propósito, porque a gente faz justamente o que não pode ser feito. E eu fui confrontada semana passada por uma palavra. Porque uma pessoa estava conversando comigo e ela falou assim: mas o propósito vai se cumprir na vida dele, ele querendo ou não. E eu não disse nada. E eu comecei a conversar com Deus. Eu disse: como assim ele querendo ou não? Onde é que está o livre-arbítrio do homem? E aí eu comecei a conversar com o Senhor. E eu comecei a perceber que Deus, ele nos permite sim ter esse livre-arbítrio. Se a gente olhar para a vida de Sansão, quando ele começou a errar, não desceu um anjo do céu com a espada desembanhada de fogo para dizer: você não pode, você não deve. Deus estava vendo, o mundo espiritual todo estava vendo o que Sansão estava fazendo. Alguém impediu Sansão de fazer? Não, por quê? Porque Sansão tinha livre-arbítrio. Aquilo que nós fazemos pode estar oculto diante dos olhos dos homens, mas não está oculto diante dos olhos de Deus. E se você sabe que você não pode fazer e você faz, você vai continuar fazendo, porque você tem uma coisa chamada livre-arbítrio. E Deus não vai romper as suas escolhas. A questão é: até onde está o propósito de Deus e até onde está o meu livre-arbítrio? Essa é uma pergunta que a gente precisa se fazer. O meu livre-arbítrio, as minhas escolhas vão impedir que a vontade de Deus, que é soberana, possa realmente acontecer? Será que nós temos a escolha através do livre-arbítrio de impedir o cumprimento dos propósitos do Senhor? É algo que nós precisamos refletir de forma individual. E aí,
Uma outra coisa que o Senhor me trouxe em relação à desobediência de Sansão é que aquilo não tinha uma consequência individual apenas para Sansão. Ele sabia que ele não podia fazer, ele estava em desobediência, mas em geral as consequências ficou apenas na individualidade da pessoa de Sansão, ou as pessoas que estavam lá sendo afligidas pelos filisteus sofreram as consequências de não ter um libertador, de não ter um escape da mão do Senhor, porque aquele que Deus escolheu simplesmente decidiu quebrar o voto de obediência. É isso que nós precisamos trazer para a gente. Quando eu decido não atender as expectativas do propósito que Deus colocou na minha vida, isso diz respeito só a mim? Ou tem outras pessoas que estão pagando preços? Vidas que estão sendo ceifadas, pessoas que estão deixando de ser ajudadas porque eu decidi quebrar um voto de obediência. É algo também que nós precisamos refletir. Precisamos refletir acerca daquilo que nós não temos feito. Precisamos refletir diante daquilo que nós já sabemos. Porque, gente, em meio à nossa caminhada, é impossível a gente falar que a gente não sabe para que Deus nos chamou. Deus tem profeta na terra, Deus fala. Deus fala através de profeta, Deus fala através de sonho. Se você começar a se autoexaminar, você vai ver que você tem coisas diferentes. E as pessoas costumam falar para a gente: nossa, essa pessoa transmite uma paz. Nossa, eu gosto de conversar com essa pessoa porque ela tem sabedoria para dar conselho. Eu gosto de ficar junto de fulano porque fulano é alegre. Eu posso chegar junto dele triste, eu fico bem. Isso é seu? Isso provém de você? Isso é dons e talentos do Espírito Santo. Então não é desculpa de dizer minha mãe não recebeu uma revelação do anjo para dizer que eu era consagrado, não. A partir do momento que você entrou na presença do Senhor, a partir do momento em que você decidiu fazer parte da família do reino dos céus, você é separado, você é santo, você tem um propósito e Deus coloca dons e talentos nas nossas vidas para que o reino dos céus chegue à terra. E é através dos nossos dons e talentos e de voto de obediência que o Senhor opera na terra. Os anjos do Senhor descem na terra, mas não são os anjos que vão fazer o trabalho que são dos homens. E justamente por Deus saber que nós mesmos nós não conseguiríamos, o Senhor nos deu o Espírito Santo. E como se não bastasse o Espírito Santo, o Senhor nos deu dons e talentos. E nós estamos fazendo o quê? Quais são as pessoas que estão perecendo porque nós não estamos atendendo a expectativa do céu? Quais são as pessoas que estão se perdendo para o inferno porque nós não estamos cumprindo o voto de obediência diante do Senhor? É algo que nós realmente precisamos refletir e ser confrontados. Não é apenas uma palavra que a gente precisa ouvir e amanhã a gente esquecer. Não. Essa palavra precisa gerar um confronto diário nas nossas vidas para que a gente verdadeiramente acorde, porque o nosso tempo é curto e o Senhor tem pressa. E nós sabemos como o mundo lá fora está. Não precisa de algo miraculoso para olhar para a igreja e dizer assim: estamos nos últimos dias. Nós sabemos, porque o Espírito Santo de Deus nos faz discernir isso. E aí a gente fica se perguntando, né? Quais são as nossas expectativas em Deus? Mas será que Deus pode ter as expectativas dele atendido na gente? Nossa, Deus, eu quero a restauração do meu casamento, eu quero um emprego, eu quero um carro. A gente vai colocando um monte de expectativa no céu. E Deus, Ele pode atender a expectativa dele na gente? Deus pode dizer assim: vá ali, dá comida a quem está com fome. Essa expectativa pode ser atendida? Ou uma coisa muito mais simples: você já sabe para que eu te chamei, atenda o propósito, vista a camisa do reino dos céus. Então a gente precisa pensar nisso, né? Não é só eu que tenho que gerar expectativa no céu, Deus tem que gerar expectativa em mim, e eu preciso atender essa expectativa. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. E uma outra coisa, Aleluia. né, que eu quero refletir, que nós precisamos refletir, na verdade, né? A que preço nós estamos dispostos para pagar para cumprir o nosso propósito? Aí a gente volta para o texto do início, que é o texto que fala sobre a morte de Sansão.
E quando eu li a passagem que fala da morte de Sansão, eu comecei a refletir no que estava se passando na cabeça dele. Sansão está lá, com o olho vazado, preso, diante dos inimigos. E eu acredito que Sansão começou a pensar assim: nossa, minha mãe era estéril, não podia ter filhos. O anjo de Deus apareceu para minha mãe, disse que ela teria um filho. Eu fui consagrado ao Senhor, separado para um propósito, porque o povo de Israel estava sendo afligido pelos filisteus. Eu sabia tudo o que eu não podia fazer. E olha onde é que eu estou agora. Será que era aquilo que Deus tinha para Sansão? Será que o fim de Sansão atende à expectativa do Senhor? E sabe o que é mais interessante? Sansão ele foi caminhando e abafando, literalmente, como a gente fala, né? Achando que estava tudo bem. Foi lá, se encantou com a mulher filisteia, foi lá, pegou o mel do leão que estava morto, comeu, ainda tem os pais dele. E para ele estava tudo bem, porque assim, o mundo espiritual estava em expectativa. Estava só como espectador sentado, literalmente olhando. Ninguém pediu Sansão de fazer nada. E ele achou que a presença do Senhor estava com ele. E muitas vezes nós estamos assim. Nós estamos caminhando e achando que a presença de Deus ainda está conosco. Até que existe um confronto entre o nosso livre-arbítrio e o propósito que Deus tem conosco. Se você observar esse momento que Sansão está lá preso, com o olho vazado, e que ele se lembra de clamar a Deus, porque assim, a Bíblia não relata em momento nenhum que quando ele fez o que ele não deveria fazer, que houve algum tipo de arrependimento. Ele disse: Deus, eu sabia que eu não deveria ter feito, mas eu fiz, eu vim para a tua presença aqui de perdão. Não, ele seguiu. Mas quando você tem um confronto lá entre o livre-arbítrio daquilo que você escolheu, e você se depara com aquilo que você escolheu, aquilo que você escolheu está matando a sua vida, aquilo que você escolheu vai te destruir, e você por um instante tem um estado e percebe assim: acabou para mim. E aí você pensa: e se eu tivesse atendido a expectativa do Senhor, eu estaria aqui? Sansão deve ter pensado assim: eu estou aqui de olho vazado, estou aqui algemado, os meus inimigos estão aqui rindo de mim, festejando, e eu estou aqui inerte, sem poder fazer absolutamente nada. E ele ora ao Senhor, né? E ele fala: Senhor, só mais uma vez. E o engraçado é que ele fala assim: Deus, peço-te que te lembres de mim e dai-me força só esta vez, ó Deus, para que me vingue dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos. Ele achou, eu acredito, que Deus escutou ele porque ele queria se vingar do olho dele vazado. Mas verdadeiramente, Deus olhou, Deus ouviu e Deus fez assim: eu vou ouvir a oração dele, porque eu vou cumprir o meu propósito. O propósito que eu tinha na vida de Sansão era destruir os filisteus. Se ele escolheu pagar o propósito com a própria vida, é assim que vai ser. E se vocês repararem, quando a gente leu lá no início, a parte 13 que fala no capítulo 7, o finalzinho está assim, ó: consagrado a Deus desde o ventre materno até o dia da sua morte. Aonde ficou o livre-arbítrio de Sansão? Onde é que fica o nosso livre-arbítrio diante da soberania do Senhor? Não é porque Deus vai descer do céu, não, gente. Vai dizer assim: ó, você não pode, você é meu. Pode ir, continue caminhando. Se você quer pagar com sua própria vida, você vai pagar. Mas o propósito do Senhor vai se cumprir. Essa é a reflexão, gente, que eu quero trazer para a gente hoje. A reflexão de que a gente precisa discernir que nem tudo a gente pode. A gente precisa discernir que existe uma expectativa dos céus para a terra, que olha para a gente, e Deus quer algo de nós. E a gente não pode ser indiferente a isso, ou fingir que a gente não sabe disso.
e querer viver uma vida de qualquer jeito. Eu não estou falando de uma vida de perfeição, não, porque nós não somos perfeitos. É por isso que Deus colocou o Espírito Santo dele em nós, para que nós possamos ser melhorados e aperfeiçoados a cada dia. Mas é diferente quando Deus olha para o nosso coração, e mesmo com todas as nossas fraquezas, mesmo com todas as nossas limitações, Deus percebe que a gente se esforça para atender um propósito. E é diferente como a gente olha para a vida de Sansão e ele simplesmente, deliberadamente, resolveu provar de tudo aquilo que ele sabia que não fazia parte da caminhada e do propósito dele. Então eu peço a Deus que nessa noite, para a glória e honra do nome dele, ele venha a nos instruir em conhecimento, não humano, mas conhecimento que vem dos céus, para que nós possamos discernir qual é a tua vontade para as nossas vidas. Qual é o caminho, Senhor, que nós devemos seguir para que o teu propósito se cumpra. E se em algum momento nós nos desviamos desse caminho, se em algum momento as nossas desculpas têm atrapalhado o teu querer, a tua vontade, que o teu Espírito Santo nos redirecione. Que o Senhor nos faça sair daqui nesta noite, olhando para a vida de Sansão e lembrando que nada que o Senhor colocou na tua palavra é uma mera coincidência, mas o Senhor nos traz ensinamento, o Senhor nos traz reflexão daquilo que nós podemos e daquilo que nós não podemos fazer. Eu te peço em nome de Jesus, não nos permita resistir ao teu Espírito Santo. Não nos permita atrasar o teu reino. Não nos permita pagar com a própria vida para que os teus propósitos se cumpram sobre nós. Mas que nós possamos aprender a amar as tuas leis, os teus mandamentos e a tua presença, para que nós não tenhamos dificuldade em andar nas condições que o Senhor quer para nós. Muitas vezes as condições, ela não é geral, ela é individual. Aquilo que Deus tem para mim não é aquilo que Deus tem para você. Aquilo que o Senhor requer de um não é aquilo que o Senhor requer de outro. Mas nós não estamos inocentes nem enganados, porque o Espírito Santo de Deus testifica aquilo que nós somos no reino dos céus. Venha sobre nós, Senhor, com o teu querer, com a tua vontade, e nos ajuda a andar na tua presença com integridade. Integridade na vontade, integridade no temor, integridade no respeito. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória seja dada ao Glória a Senhor. Deus.